Prorrogação do Refis 2020 passa em primeira. E incentivo proposto a mulheres doadoras de leite. O Jornal Parlamentar começa agora. Olá! A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em sua segunda reunião de trabalhos do ano, analisou 16 matérias que aguardavam parecer sobre sua legalidade. Durante a reunião dessa quarta-feira, os deputados deram parecer favorável a 13 projetos. Entre eles, o que cria no Estado o Cadastro Especial de Primeiro Emprego para alunos da rede estadual de ensino. Para o relator da matéria, deputado Rinaldo Modesto, do PSDB, a proposta é relevante porque vai garantir aos jovens estudantes a oportunidade de conquistar uma vaga do mercado de trabalho, já que a falta de experiência tem sido um dos fatores negativos na conquista do tão sonhado emprego. Existe uma cultura no nosso Brasil que você tem que ter experiência, né? Primeira coisa que pede experiência, mas se você não tiver a primeira oportunidade, como que você vai ter experiência? E esse projeto que nós relatamos, ele permite justamente esse jovem que está num momento assim importante da sua vida, né? Que tem uma perspectiva de ter aí um futuro tranquilo, de ter esse cadastro e em parceria, na verdade, com os órgãos estatal, juntamente com a FIEMES, de dar a possibilidade de oportunizar esse jovem que está em sala de aula e que tem um desejo de trabalhar e ter aí essa oportunidade de ter aí o seu primeiro emprego. É um desafio o emprego no nosso país. E muitas empresas, por uma questão cultural, acabam não oportunizando por falta de experiência. Mas se não tiver a primeira oportunidade, nunca vai ter essa experiência. Então, eu acredito que esse projeto vem ao encontro de uma realidade aqui no nosso estado. Outra proposta que recebeu parecer favorável da comissão é de autoria do deputado Paulo Correia, presidente da Alemes. O projeto pretende estabelecer novas normas suplementares à legislação federal sobre proteção à criança e ao adolescente, para que as unidades de saúde públicas e privadas afixem placas informativas de caráter educativo sobre procedimento de adoção. Um regramento de uma lei federal no que tange a adoção, né, de crianças, adolescentes, e esse regramento é explícito. Porém, muitas pessoas desconhecem as informações. O deputado Paulo Correia apresentou um projeto para que seja fixado cartazes nas unidades de saúde, onde nascem, onde tem um acompanhamento, para que essas gestantes que desejam doar, né, os seus filhos, então possam fazer esses procedimentos, que elas não abandonem, porque às vezes ela vai, ganha o bebê, abandonam dentro de uma caixa, na frente da porta. Hein? Esse bebê vai para uma casa de acolhimento, às vezes retarda a adoção, fica por um período grande à mercê de alguém lá adotá-los, ao procedimento do serviço público. E quando você tem as mães, por exemplo, vão por esse lado do regramento, já antecipa muito a fila de espera, agiliza, dá celeridade a essa questão da adoção, não precisa as crianças ficarem lá à mercê de alguém lá para adotá-las. Os deputados também analisaram em regime de urgência o projeto do Poder Executivo que trata sobre o Refis. O Refis é uma renegociação de débitos dos contribuintes com o Estado. Essa proposta recebeu parecer favorável aqui da CCJR e ela segue para votação em plenário, seguindo o regime de urgência em votação na sessão dessa quarta-feira. O projeto sobre a prorrogação do Refis foi votado e aprovado em primeira votação na sessão desta quarta-feira. 4 projetos foram aprovados, sendo um deles do Poder Executivo, que propôs a ampliação de prazo de liquidação de créditos tributários do ICMS gerados até dezembro de 2018. O Poder Executivo enviou um projeto prorrogando o prazo de refis, porque entendeu, especialmente porque nós estamos vivendo em momento de safra, que os contribuintes poderiam ter mais um prazo para poder escolher fazer a quitação à vista ou a quitação a prazo, ganhando os benefícios de diminuição de multas, de parcelamento.
Diante de movimentação econômica positiva, o governo do estado propôs aos parlamentares que ampliassem o prazo de março até maio para que os credores de ICMS pudessem quitar as suas dívidas com parcelamento de juros e multas, além de descontos. Os deputados decidiram, então, ampliar um pouco mais o prazo, até junho. Foi proposta de Zé Teixeira, do Democratas, que um mês extra fosse concedido aos contribuintes que aderirem à liquidação de créditos do ICMS. Os descontos para o pagamento à vista são de 95% em multas e 80% nos juros. Já no parcelamento entre 2 e 60 parcelas, os percentuais de desconto são de 80% para multas e 60% para juros. Os mesmos descontos valem para quem deve valores acima de 10,3 milhões ou 15,4 milhões, ficando a diferença no número de parcelas permitidas, entre 90 e 120. Eu espero que as pessoas vá rapidamente, aquelas pessoas que não fizeram ainda, vá lá, faça a sua adesão ao refis, faça seu pagamento, o contribuinte ganhando os descontos que tem que ganhar antes do 15 de junho. É aquela coisa do brasileiro normalmente deixar para a última hora. É importante que aquele que tiver problema com o fisco possa ir lá e ganhar os benefícios do refis e poder regularizar a sua situação. A doação de leite materno poderá receber mais um incentivo. O projeto prevê a mulheres doadoras isenção de inscrição em concursos e vestibulares de âmbito estadual ligados à administração pública. A realidade dos estoques de leite nos hospitais de Mato Grosso do Sul é de constante alerta. Foi pensando na insuficiência do leite humano para atender os bebês prematuros internados que o deputado Coronel Davi apresentou o projeto de lei para estimular as doações. A gente sabe o quanto que é difícil você ficar estimulando as pessoas para fazerem doação de sangue, doação de leite materno. E o que nós pensamos era criar uma facilitação na vida dessa mãe que tem um interesse de, além de amamentar o seu filho, poder fazer também a doação do leite materno. E o estímulo vem através desse projeto de lei, que busca a isenção do pagamento da taxa de inscrição nos concursos para cargos do governo do estado do Mato Grosso do Sul, bem como nas taxas de inscrição dos vestibulares da Universidade Estadual também aqui do estado. Caso seja aprovada a matéria, tem direito à concessão de isenção de taxas de inscrição às candidatas que tenham doado leite materno em pelo menos 3 ocasiões no período de 1 ano, comprovado por meio de documento expedido pelo banco de leite. Se for constatada falsidade nessas declarações, ela perderá de imediato todos os benefícios previstos na lei. Então, o que a gente quer, na verdade, é estimular a doação de leite materno, não deixando faltar um alimento tão precioso para as nossas crianças e que a gente tenha, assim, a regularidade nessas doações e beneficiando as mães nos concursos públicos do Mato Grosso do Sul e também nos vestibulares da Universidade Estadual. Outro projeto de lei apresentado durante a sessão é de autoria do deputado Antônio Vaz, do Republicanos, que institui o Código de Defesa do Empreendedor. A proposta estabelece normas, direitos, garantias e obrigações para o exercício da atividade econômica. De acordo com o deputado, o projeto visa estimular a economia e atrair novos investimentos para o Estado. Com esse projeto, a gente vê a burocratização, né? Nós temos visto os empresários para abrir empresa, fechar uma empresa. E com a rota bioceânica que nós vamos ter aqui, quer dizer, nós queremos incentivar o empreendedorismo no nosso estado. Quer dizer, trazer emprego e renda para a nossa população que tanto sofre com o desemprego, né? Principalmente no interior, né, onde vai passar essa rota bioceânica. Nós temos conversado com os jovens, com as pessoas ali, e a reclamação é só uma, o desemprego. Então, pensando nisso, nós queremos incentivar o empreendedorismo. Na mesma sessão, o deputado Jamilson Nami apresentou o projeto que permite a instalação de aparelho eliminador de ar nas tubulações do sistema de água. A intenção do projeto é que o consumidor pague apenas pela água utilizada. O bloqueador pode ser comprado pelo consumidor. Já a instalação fica por conta da concessionária, para que não haja a contaminação da água.
Mudanças nas taxas cartorárias previstas em 4 projetos de lei que tramitam simultaneamente na Assembleia. Foi discutida entre os parlamentares. O alto preço dos serviços foi criticado no plenário. O deputado Marçal Filho questionou na tribuna os valores das taxas cartorárias cobradas em Mato Grosso do Sul. Desde o fim do ano passado, 4 projetos de lei tratam sobre o tema, porém o parlamentar ressaltou que não necessariamente reduzem os valores a serem pagos pelos sul-mato-grossenses. As pessoas recorrem a outros estados como Paraná e São Paulo para ter um valor menor. Vamos dar um exemplo, né? Uma escritura que custa aqui R$ 9.600, lá no Paraná custaria R$ 1.600. Fora isso, tem a questão dos 33% sobre isso, que são para os fundos. Nós, enquanto Assembleia Legislativa, nós podemos mudar isso. Tem a possibilidade, o instrumento da emenda ao projeto. E é isso que nós vamos fazer. Eu mesmo estou preparando emendas nesse sentido, estudando muito bem, para sugerir uma mudança que signifique valores menores às pessoas que fazem os seus registros, suas escrituras aqui no nosso estado. Onevande Matos, do PSDB, reforçou a necessidade das emendas nos projetos em tramitação na Casa de Leis. A Assembleia não pode aprovar esse projeto da forma que está e, ao invés de melhorar a situação para o contribuinte, eu entendo que está piorando porque existe um aumento de muitas taxas. E o preço da escritura, a taxa cobrada para a lavratura da escritura e também para o registro, são preços realmente astronômicos aqui em Mato Grosso do Sul, comparando com os outros estados. Então, eu espero que a Assembleia tenha use o bom senso e avalie e vote, através de emendas modificativas, o projeto que está aqui da Casa sendo analisado. Cabo Almi e Pedro Kemp, do PT, pontuaram a necessidade de se ampliar o debate com a participação popular. Zé Teixeira e Barbosinha, do Democratas, relembraram que as altas taxas têm sido tema de debates há anos. Um cartório que queira fazer uma escritura pelo valor, por exemplo, de R$ 2.000, se a tabela é 9.000, você vai ter que recolher o fundo FUNGEC 33% sobre o valor da tabela e não sobre o valor real. Então nós temos exorbitância no valor do fundo, do FUNGEC, que é 33% sobre o valor da tabela. Nós temos o valor das taxas cartorárias também elevadas, porque uma escritura que se faz no Mato Grosso do Sul por R$ 9.600, a mesma escritura é lavrada no estado do Paraná por R$ 1.600. Isso é um valor absurdo, uma discrepância absurda. E depois ainda você tem que ainda tratar de levar ao registro público, que aí é monopólio. Foi o assunto que eu levantei. Dourados, uma cidade com mais de 230 mil habitantes, há anos já se criou a segunda circunscrição imobiliária e o Tribunal de Justiça não toma nenhuma providência para prover a segunda circunscrição, de forma que Dourados e a região, que depende do registro imobiliário, tem que se valer de um único cartório de registro de imóveis para poder ali registrar as suas escrituras. 3 dos 4 projetos relativos às taxas cartorárias estão sob a relatoria do deputado Gerson Claro, do Progressistas, na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ele, inclusive, explicou que o prazo para emendas está aberto e há previsão de reunião entre os deputados e diferentes setores da sociedade. O projeto foi distribuído na CCJ, 3 deles estão sob minha relatoria e uma sob a relatoria do deputado Rinaldo, que diz respeito às taxas, tanto a FUNGEC como também aos fundos, Defensoria, PGE e Ministério Público. Então, esse projeto ainda está em tempo de receber emendas, assim como houve a manifestação de vários deputados hoje, podem receber emendas e a gente vai fazer análise, assim como também estamos fazendo um diálogo franco e aberto com a sociedade organizada, assim como também com os detentores desses fundos, com o PGE, com a Defensoria, com o Ministério Público e com o Poder Judiciário, para poder a gente aperfeiçoar o projeto. O Jornal Parlamentar fica por aqui. Você acompanha essas e outras reportagens no canal do YouTube da Casa de Leis. É só pesquisar por Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Até a próxima edição.